Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, como é bom poder compartilhar mais a palavra de Deus com todos. Espero que todos estejam bem. E no dia de hoje nós vamos falar a respeito da fé. O nosso tema principal é o fundamento da nossa fé. Qual é o fundamento? Em que nós temos crido? O que nos fundamenta em crer? E é sempre recorrente se falar de fé porque é o nosso porto seguro, né? A nossa identidade enquanto cristão é a fé em quem temos, a confiança que temos no nosso Deus. E o nosso versículo base, né? Vamos ler diversos versículos, mas o nosso versículo base de hoje está em Hebreus 11, versículo 1, que fala justamente do conceito de fé. O escritor aos Hebreus diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, em outras palavras, é crer, é confiar sem ver, é acreditar sem perceber, mas ter a convicção no coração de que estamos crendo e estamos confiando num Deus que está vivo e que pode fazer muito mais por nós do que nós podemos imaginar. No dia de hoje, nós vamos falar vários pontos que embasam o tema fé, o fundamento da fé cristã. Então, como nós sabemos, a nossa vida cristã, ela se baseia em diversos pontos, em diversos fatores, e um deles é a fé. A fé é o que nos move, a fé é o que nos mantém vivos, a fé é o que nos dá o estímulo, a convicção de continuar acreditando, de continuar lutando a nossa vida ao lado de Cristo. E é por meio dessa fé que nós vamos ver alguns pontos no estudo de hoje. O primeiro ponto está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. É um texto bastante conhecido dos irmãos que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o primeiro ponto, nós somos salvos pela fé. Então, a fé é a garantia que nós temos de que, confiando no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos de fato essa fé salvadora, esse ato que só o Senhor Jesus pôde e pode fazer por nós, por cada um de nós, que é a salvação. Então, por meio da fé, nós somos salvos. Outro ponto muito importante também se encontra no livro de Romanos, que é um livro que nós temos lido bastante, né, nos últimos dias. Romanos capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 1. Romanos 5, versículo 1, nos diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé. Através desse texto, nós podemos observar que a fé é quem nos justifica diante de Deus. Ou seja, o homem, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas quando há fé, quando há confiança em Deus, nós somos justificados. Ou seja, o Senhor nos perdoa dos pecados e nos justifica diante de Deus. Isso é um ato que só o Senhor pode fazer por nós. O ato de crer, de confiar, de confessar diante dele os nossos pecados e sermos considerados justificados diante de Deus através da fé. Então a fé é um sentimento, é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que uma confiança qualquer, mas é algo que está além disso tudo. É algo que os nossos olhos não podem ver, mas de fato nós podemos sentir diante de Deus essa confiança que só a fé, somente a fé em Cristo pode fazer em cada um de nós. Ainda no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, nós, enquanto justificados, enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, nós somos justificados pela fé, vivemos pela fé. Nós não vivemos pelas circunstâncias que o mundo traz, que o mundo mostra, mas o cristão verdadeiro, ele vive por fé.
Então a nossa confiança está em Deus, independente de qualquer coisa que venha a acontecer. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele confia em Deus, ele vive pela fé em Deus a cada dia. E contemplando todo esse pensamento e complementando toda essa ideia de fé através da convicção de justificação, em 2 Coríntios 5, versículo 7, nos diz: porque andamos por fé e não por vista. Então o cristão, ele anda diferente, ele anda por fé. A vida cristã, ela é alimentada pela palavra de Deus, pela oração, pela busca constante da obediência a Deus. Então, o cristão, ele não vive desesperado, ele não vive angustiado, ele não vive perturbado, mas ele vive confiante. E a sua confiança está em Deus, porque andamos por fé e não por vista, e não por circunstâncias, mas a nossa convicção de fé está em Cristo Jesus e nele vivemos. A fé também, ela nos desafia. Ela nos desafia a termos uma vida em equilíbrio, a termos uma vida contemplada, uma vida diferenciada em Cristo Jesus. E lá na carta de 1 João, lá quase no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 4, a palavra de Deus nos exorta através de João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através da fé é que nós conseguimos vencer o mundo. Ultrapassar as barreiras que nos vêm. Passar pelos obstáculos que nos vêm, mas não por nós mesmos. Mas a fé que temos, Deus opera em nós. E é isso que precisamos para vencer o mundo, a nossa fé. E é pela fé também, diz lá em Tiago, algo muito interessante, muito importante, que nós não podemos esquecer. Tiago 5, versículo 15. A oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Pela fé nós somos curados. O Senhor nos traz uma restauração, uma santificação, uma purificação através dessa fé. E também através da fé é que nós podemos agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus, ninguém pode agradar a Deus sem ter fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não tem como, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nos aproximarmos de Deus sem fé, sem a convicção de que ele existe, de que ele é poderoso. Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, obviamente, a fé faz parte da vida cristã. De qualquer cristão que deseja agradar a Deus, a fé precisa existir na linha de frente, com o estudo da palavra, com a busca incessante da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10 nos diz, a partir do versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, através da fé, nós temos um novo nascimento. Se confessarmos ao Senhor Jesus, o nosso coração crê, com a nossa boca confessar, somos salvos. E para concluir, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso temos falado. Não podemos dizer que estamos crendo em algo se aquilo não faz parte da nossa confissão diária de vida. A nossa confiança e a nossa confissão em Deus deve ser o mais importante. De dia após dia, confessar diante dele os nossos pecados, crer que ele existe, crer que ele é galardoador e ter fé, a fé possível de crer além das circunstâncias, além do que está à nossa volta. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe.
Peçamos a Deus fé a ponto de confiar nele acima de qualquer coisa. Que Deus te abençoe.